Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Ki Tetzê. A terceira geração de Gerim egípcios. Tal como os edomitas, os Gerim egípcios devem esperar até a terceira geração para se casar com judeus de nascença. Depois disso, eles podem se casar com o restante de Bnei Israel. Isto é surpreendente. Não foram os egípcios que escravizaram nossa nação? Não foram eles que causaram tanto sofrimento a Bnei Israel? Por que eles teriam permissão de casar conosco? Quando Yaakov e sua família chegaram ao Egito durante a época de fome, os egípcios os convidaram a ficar. No começo, eles trataram bem os judeus. Portanto, Hashem permitiu que os egípcios se casassem com os judeus. Um divórcio judaico. O casamento é sagrado. Quando uma mulher e um homem judeu se casam, eles planejam ficar juntos por toda a vida. Eles devem se empenhar em fazer o outro feliz e se ajudarem mutuamente. Eles não são como a maioria dos não-judeus, que não levam o casamento a sério e se divorciam sempre que uma das partes muda de ideia. Às vezes, pode haver um sério problema dentro de um casamento judaico. O divórcio pode ser necessário. Se isto acontece, o marido deve dar um get à sua esposa. Este é um documento escrito por um sofer, escriba, que conhece os dinim. O documento diz que o marido se divorcia de sua esposa. Deve ser entregue a ela na frente de duas testemunhas. Somente depois que o get é dado é que o homem e a mulher podem se casar com outras pessoas. Meninos e meninas cujos pais se separaram com frequência passam por momentos difíceis. Se você conhece alguma criança nesta situação, seja especialmente gentil com ela e a ajude sempre que possível. Leis sobre garantias de empréstimo. Vamos supor que alguém peça um empréstimo a você. Você quer cumprir a mitzvah de emprestar-lhe dinheiro, mas quer ter certeza de que o receberá de volta. Você pode pedir à pessoa que lhe dê um penhor. Isto significa que ela lhe dá alguma coisa de valor que lhe pertença. Você guardará o objeto até receber seu dinheiro de volta. Se a pessoa não pagar a dívida no prazo determinado, o objeto se torna seu. Há várias leis da Torá acerca de penhores. Você não pode pegar como penhor algo que a pessoa precise para preparar sua comida, como, por exemplo, um moinho usado para moer farinha. Também não podem ser usados como penhor uma faca de sherritá, um fogão ou qualquer outra coisa necessária para preparar refeições. Digamos que você emprestou dinheiro a alguém. De repente, você se dá conta de que não pegou nenhuma garantia da pessoa. E se ela nunca devolver o dinheiro a você? Você sente vontade de ir até a casa dela e pegar algo como penhor pelo empréstimo. Você tem permissão de fazer isto? A Torá diz não. Em vez disso, você deve dizer ao Beit Din que emprestou dinheiro a alguém e quer um penhor. O Beit Din enviará um mensageiro para exigir a garantia. O mensageiro do Beit Din não tem permissão de entrar na casa da pessoa. Ele deve aguardar do lado de fora até que a pessoa lhe traga a garantia. E se a pessoa que pegou o empréstimo for tão pobre que não tem nada de valor para ser usado como garantia? Ela pode dizer ao emprestador: você pode ficar com minhas roupas como penhor pelo empréstimo.
Se ela lhe entregar seu pijama e não tiver nenhum outro, antigamente as pessoas pobres só tinham um pijama para dormir. A Torá ordena que o emprestador devolva o pijama todas as noites. Em vez disso, durante a noite, o emprestador pode ficar com outra roupa que a pessoa usa de dia. De manhã, o emprestador pega o pijama novamente. Se a pessoa dá ao emprestador a roupa que usa durante o dia, este só pode ficar com ela durante a noite e deve devolvê-la a cada manhã. Um judeu não pode se aproveitar de outro e fazê-lo sofrer só porque este lhe deve dinheiro. A Torá nos ensina boas midot, traços de caráter. Se uma viúva pega dinheiro emprestado, nós não podemos pedir penhor dela. De acordo com algumas opiniões, pode-se pedir penhor somente no momento em que o dinheiro é emprestado. Penhor não pode ser pedido mais tarde, mesmo que ela não consiga pagar o empréstimo. A Torá sabe que a vida de uma viúva é difícil. Não devemos tornar as coisas ainda mais difíceis para ela ao pedir garantias. A punição de Hashem a Miriam. A Torá ordena: lembrem-se do que Hashem fez a Miriam por ela ter falado Lashon Hará de Moshe. Miriam disse a Aharon que achava que Moshe não deveria se separar de sua esposa Tsípora. Ele deveria ficar com ela, mesmo que ele fosse um Navi, pois ela e Aharon também eram profetas e permaneceram casados. Miriam tinha apenas boas intenções ao criticar Moshe. Como ela era sua irmã mais velha, ela se preocupava com ele e queria se assegurar de que ele fizera a coisa certa. No entanto, mesmo assim, suas palavras ainda foram consideradas Lashon Hará. Hashem a puniu com Tsaraat. Ela teve que sair do acampamento e isto a envergonhou. A Torá normalmente não nos fala sobre os pecados de um tzadik. No entanto, neste caso, é uma mitzvah relembrar o pecado de Miriam. Os pais devem falar a seus filhos sobre isso. Isso nos ajudará a evitar falar Lashon Hará. Nós pensaremos, se Hashem puniu Miriam por causa de Lashon Hará, ele com certeza nos punirá se falarmos mal dos outros. Golpear um pecador. Nesta paraxá, nós aprendemos sobre a mitzvah de afugentar a ave-mãe do ninho. Digamos que dois amigos estão andando por uma floresta. Eles avistam um terceiro judeu subindo em uma árvore para pegar o ninho de uma pomba. Mas ele não afugentou a pomba-mãe. Ele pegou o ninho inteiro, incluindo a mãe. Pare! Os dois amigos gritaram. Afugente a mãe. Do contrário, você merecerá a punição de Malkut. O terceiro judeu diz, eu não me importo. Ele mata a pomba-mãe. Ele quer comê-la de almoço. Os dois amigos relataram o que viram ao Beit Din. O Beit Din convoca o pecador. Pela haverá de não afugentar a ave-mãe, você será punido com Malkut, decretaram os juízes. O que são Malkut? São chicotadas. O número máximo de chicotadas que a Torá permite é 39. Se o pecador for uma pessoa fraca, ele recebe somente o número de chicotadas que conseguir suportar. Seu estado físico deve ser avaliado antes de receber o castigo. Ele fica com as mãos amarradas enquanto recebe as chicotadas. Durante Malkut, Pesukim são lidos para ele. Isto o desperta a fazer techuvá. Há 207 diferentes averot, cujo castigo é Malkut.
A mitzvah de Bun. Se um homem morre sem deixar filhos, a Torá ordena que seu irmão se case com a viúva. Isto é chamado de casamento de Ibun. Se um filho nascer deste casamento, ele é considerado como filho do homem que faleceu. A alma deste encontra descanso e conforto no Gan Eden, por causa do nascimento desta criança. Mas, se o irmão do falecido se recusa a se casar com a viúva, eles devem ir ao Beit Din da cidade. Na frente dos juízes, a viúva deve tirar o sapato do seu cunhado. Ela cospe no chão diante dele e exclama: isto é o que acontece a quem se recusa a construir a família do irmão. Esta cerimônia é chamada de Halitzá. Depois da Halitzá, a viúva está livre para se casar com quem quiser. É vergonhoso para o irmão ter a viúva cuspindo diante dele sob os olhares do Beit Din. A Torá espera que ele prefira se casar com a viúva do que passar pela vergonha da Halitzá. No entanto, no caso do cunhado e da viúva não serem de forma alguma apropriados um para o outro, o Beit Din os aconselha a não se casarem. Hoje, nós não realizamos mais o casamento de Ibum. É nosso costume que o cunhado sempre dê halitzá à viúva. Lembrar do ato perverso de Amaleque. A Torá ordena: lembrem-se do que Amaleque fez quando vocês saíram do Egito. Hashem abriu o Yam Suf para vocês e afogou os egípcios. Todas as nações tremeram de medo. Somente os Amalequim ousaram atacar vocês. Eles queriam mostrar que Hashem não tem poder e queriam destruir seu povo. Naquela época, vocês estavam cansados de viajar. Amaleque os atacou secretamente pela retaguarda. Somente os judeus que pecaram caminhavam fora das nuvens de glória. Depois que vocês se estabelecerem em Eretz Israel, o rei judeu é ordenado a destruir a nação de Amaleque inteira. Nenhuma pessoa deve ser poupada. O primeiro rei judeu, Shaul, foi ordenado a ir à guerra e a destruir todos os Amalequim. Ele ganhou a guerra e matou os soldados Amalequim. Ele levou Agag, o rei amalequita, como prisioneiro. Agag implorou a Shaul que poupasse sua vida. Tenha piedade, porque eu deveria ser destruído? Ele suplicou a Shaul. Shaul apiedou-se de Agag. Ele deixou-o vivo. Shaul também não matou todos os animais dos Amalequim, conforme ordenado pela Torá. O erro de Shaul levou a trágicas consequências. Leia a próxima história, no nosso caso, vamos ouvir para entender melhor. A erva da vida. Um homem estava viajando para Eretz Israel quando viu dois pássaros brigando. Finalmente, um dos pássaros matou o outro. Um terceiro pássaro apareceu com uma espécie de erva no bico. Ele colocou a erva sobre o corpo do pássaro morto e vejam só, o pássaro voltou à vida. Isto é inacreditável, o homem exclamou. Ele correu para pegar a erva. Agora eu poderei reviver os judeus mortos em Eretz Israel. Ele falou com alegria. Ele colocou a preciosa erva na sua sacola e continuou em seu caminho. Um pouco mais tarde, ele viu uma raposa morta em um campo. Vamos ver se isto realmente funciona, ele pensou. Ele colocou a erva sobre a raposa abriu seus olhos e saiu andando. O homem ficou maravilhado. Mais à frente, ele se deparou com um leão morto. Se esta erva conseguir trazer o leão de volta à vida, ele disse, então saberei que é realmente poderosa. Ele colocou a erva sobre o leão. Com um estrondoso rugido, o leão se levantou. Ao ver o homem,
ele imediatamente abriu a boca e o devorou. Há um dito: não vale a pena ser bondoso com alguém mau, pois você sairá prejudicado. O rei Shaul achava que estava sendo bondoso ao poupar a vida de Agag. Qual foi o resultado? Agag teve um descendente, Amã, que tentou aniquilar a nação judaica inteira. É uma mitzvah ler os Pesukim no final desta paraxá, no capítulo 25, versículos 17 a 19, uma vez por ano. Nós os lemos no Shabat anterior a Purima. Desta forma, cumprimos o mandamento da Torá de recordar o que Amaleque fez a Bnei Israel. A história de Purim nos fala sobre como Amã, o perverso, descendente de Amaleque, quis destruir todo o povo judeu, mas Hashem os salvou. Na época de Mashiach, Amaleque será completamente aniquilado. Fim da Parashá Ki Tetzé. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!